Boa noite a todos. Então, hoje é nosso segundo encontro. No nosso primeiro encontro, a gente comentou o que vem a ser organização, sistemas e métodos. Trouxemos conceitos, né, de alguns autores ali a respeito de organização, sistemas e métodos. Na aula passada, a gente comentou que a gente vai iniciar com o estudo, né, a respeito da organização, depois a gente vai trabalhar métodos, né, e os sistemas, tá? Essa é a lógica que a gente vai trabalhar ao longo do nosso semestre. Falamos, né, que a origem de organização, sistemas e métodos, ou dependendo com uma outra nomenclatura, organização e métodos, ela surgiu nos Estados Unidos, mas ela ganhou força mesmo foi na Inglaterra. Né, e o enfoque dela foi dado muito na iniciativa pública, para daí depois para a iniciativa privada. Tá? Então aqui ele até mostra ó, essa explicação, né, que em suma a origem do termo é norte-americana, mas tomou corpo na Inglaterra. Então, continuando, né, a nossa lógica aqui do nosso estudo é o seguinte, a gente vai passar de uma forma bem rápida e bem sucinta sobre as diversas teorias, as diversas abordagens, né, a respeito de gestão. Qual que é o intuito? Dependendo o tipo de empresa, vocês vão verificar que alguma teoria ela se adapta mais para um tipo de empresa do que para outro. Então, assim, esse é o nosso enfoque, né? Ou para justamente a gente verificar assim, ó, o que tem de bom de cada uma das teorias e daí a gente, né, trazer o que tem de bom para a nossa empresa. O objetivo de organização, sistemas e métodos é justamente, né, melhoria da produtividade, racionalização do trabalho, né, você diminuir desperdícios. Então, assim, nesse conjunto é importante, né, que você consiga ter toda uma série de ferramentas, né, trabalhe com diversos métodos, seja para o arranjo físico, seja fluxograma, formulários, manuais, né, vários, a gente vai trabalhar com algumas outras ferramentas gráficas também, justamente para você melhorar dentro da organização. Só que de tudo isso também é extremamente necessário que você tenha aquela base das teorias da administração, né, para justamente assim, ó, imagina que você tem a ferramenta fantástica e o líder ou o gestor, né, ele tem um comportamento totalmente inadequado, que acaba com o moral dos funcionários, os funcionários ficam totalmente desmotivados ou faltam. Então, assim, aí você tem um baita maquinário, tem um layout top, mas você não consegue manter o funcionário treinado, né, que ele permaneça na empresa. Então, a gente justamente faz um passo para falar a respeito do estudo da organização para avançar com as ferramentas, tá? Vocês vão ver que é muito comum, né? Eu não sei por que né, é tão comum, mas muitas vezes você tem gestores que talvez eles tenham um conhecimento técnico muito bom, né? Às vezes eles não são da área, na maioria das vezes não são da área da administração, e a forma deles conduzir a empresa, o trato com o ser humano, acaba fazendo com que as coisas não fluam bem. Então, o cara é excelente de cálculo, ele teve uma ideia muito boa, mas na hora que ele precisa liderar, é importante que ele consiga o engajamento, é importante que ele consiga o comprometimento da turma. E é por isso que surgiu todo o curso de administração, né? Porque se o cara não conseguir isso, né, é a mesma coisa quando vocês tiverem empreendedorismo. O empreendedor ele tem que ser capaz de vender a ideia dele, né? Então, primeiro ele acredita, depois ele vende a ideia para a equipe dele, né? Ou para o investidor, mas junto com a equipe dele, porque se ele não conseguir fazer com que todos na equipe acreditem nele, como é que ele vai conseguir que o cliente acredite na ideia? Né? Que compre também diga assim, ó, eu estou desenvolvendo um carro novo, eu sou o cara da Tesla, né? Aí o cara vai dizer, não, vou comprar um Chevrolet, vou comprar um Volkswagen, né? Então é fundamental a importância isso, tá? Então assim, ó, o que aconteceu? Até o século XVIII, eu não volto, tem alguns autores que eles falam assim, lá dos egípcios, lá dos romanos, dos gregos, né? Mas assim, ó, né? Se eu pedir para algum construtor fazer a pirâmide, o cara disse assim, não, deixa quieto, deixa eu fazer umas torres aqui em Dubai, mas aquelas pirâmides, aquelas pedras, né, talvez não conseguisse fazer hoje em dia, né? E tem alguns autores que até dizem assim que foram encontradas algumas coisas com os egípcios que só no século
XX para o XXI, o que a gente conseguiu fazer, né? Tem um autor chamado, o autor acho que é Deringen, uma coisa assim, mas o nome do livro eu sei, Eram os Deuses Astronautas. Isso é um livro antigo já, Eram os Deuses Astronautas. Eles fizeram até um documentário no History, né? Eu cheguei a ver esse livro, assim, quando eu devia ter acho que uns 14 anos, achei super interessante, e que aí trouxe algumas imagens que aparecem assim nas paredes, né? E daí o cara fala assim, deixa eu mostrar uma espaçonave. Aí parece uma espaçonave, daí o cara fica de boca aberta. Depois eles fizeram, acho que foi, não sei se foi, eu acho que eu falei History, né? Eu não sei se era History, acho que o Discovery, acho que era Discovery, né? Eram os deuses astronautas, bem interessante. Só que daí, como fica aquela coisa assim em cima, outra civilização era ou não era mais evoluída, né? Então vamos voltar aqui para nós, né? Que a gente está aqui. Então o que, que a gente teve? A gente tinha uma questão onde o trabalho era todo artesanal, muitas pessoas viviam nos sítios, nas fazendas e tudo mais, né? Ou você tem inclusive um processo de colonização dos Estados Unidos, né? América do Sul, enfim, você começa, né? Algumas colônias de exploração e outras de colonização. Ok, beleza. Vamos pular mais um pouco. Até o século XVIII, esse trabalho ele era artesanal. Cada artesão, juntamente com a sua família, tinha habilidade de fabricar seus produtos e todos sabiam e faziam sozinhos todo o processo. Né? Se a gente for pegar ali os sobrenomes em alemão, Schumacher, né? Schumacher, aquele piloto Schumacher, né? É o sapateiro, aquele que faz o sapato. Tá? Aí tem Schreiber, né? Tem vários sobrenomes, os sobrenomes são justamente a profissão, né? Então, assim, aquele era o Gärtner, jardineiro, né? Por isso você tem Garten, né? Jardim, Kindergarten, tipo das crianças, e Gärtner, que é justamente o jardineiro. Então, os sobrenomes, eles têm a ver com a profissão, né? Aí, é claro, tem alguns que têm a ver com planta, aí tem de origem judaica, né? Bem interessante, né? E o que que acontece? Por exemplo, né, meu sogro, ele é técnico ortopédico, então ele trabalhava, né, falecido já, ele fazia a questão das próteses, e ele vem de uma família onde eles faziam os calçados, eles eram sapateiros, tanto é que por isso que ele teve toda a habilidade para fazer aquelas botas ortopédicas, né, é um trabalho que cada vez mais foi valorizado. É bem interessante. Por quê? Porque você tem um processo, né? Primeiro era um trabalho mais artesanal, depois você tem a produção linha de massa, que você compra um sapato, sei lá, na Estúdio Z, e aquilo, né, aquilo é fábrica e funciona, só que quem faz esse serviço de forma manual tem um valor agregado muito grande. Professor, quem é que vai fazer isso? Nada a ver, professor, isso tudo na indústria. Beleza, tem várias pessoas que às vezes têm ali algum tipo de problema, ou tem ali a questão da perna, uma mais curta do que a outra, né? Então, assim, tem pessoas riquíssimas que você nem percebe justamente porque tem um baita profissional que faz, né? À medida que o pessoal foi envelhecendo, foi falecendo, eu não sei daí como é que ficou, né? Enfim, aí não sei, né? Ele se foi e acabou. Mas beleza, um trabalho artesanal, cada um fazia tudo. Só que o que que acontece? Tem um programa que eu comentei já com vocês, que se chama, que aparece no History, né, na TV a cabo, no History, que era os gigantes da indústria. Eles fizeram os gigantes da indústria lá fora e até fizeram os gigantes da indústria no Brasil, assim, contando a história, né, de grandes nomes da indústria. É bem interessante, porque ele vai trabalhar esse processo de revolução industrial, que foi o quê? As pessoas foram para os Estados Unidos. Primeiro, né, as pessoas, eles tinham o cara trabalhava durante o dia, de noite era escuro. Professor, não, não era escuro, eles tinham lampião, beleza. O lampião era querosene. A pessoa que conseguiu levar a querosene do leste para o oeste dos Estados Unidos se tornou o homem mais rico do mundo, né? Que é o Rockefeller. Então, aí depois tem aquela ponte do Mississippi, que é o Carnegie, que ajudou lá, né? Junto com. Bem, é bem legal. Eles fizeram uma série de vídeos no History. Professor, eu não tenho History, sem problema algum. Você pesquisa os gigantes da indústria no YouTube, né? Às vezes tem umas almas muito queridas e caridosas que eles acabam, né, disponibilizando o vídeo no YouTube. Tá lá o vídeo no YouTube. Tem várias histórias de vários empreendedores, JP Morgan, conta a respeito do Thomas Edison. Então é bem legal. E você vê que eles passaram por esse momento juntos.
né? Rockefeller, Carnegie, aí o Thomas Edison era financiado pelo JP Morgan, né? Questão financeira, né? E a primeira casa iluminada era a casa do JP Morgan, né? Então é muito legal, muito legal. E com vídeos, com imagens, né? O do Brasil também é show de bola. O que acontece? Com esse processo de desenvolvimento industrial, né, eles pensam o seguinte, cara, ao invés de a pessoa fazer o sapato do começo ao fim, a gente podia dividir. Um fica na parte para cortar ali o solado, o outro fica só na parte da costura, o outro. E daí você consegue ganhar velocidade. Por quê? Porque você faz o quê? Você faz a divisão do trabalho, a especialização. Só que isso só faz sentido a partir do momento que você tem, né, o maquinário, um processo de industrialização, e você faz o seguinte, você começa a capacitar cada um fazer uma parte do processo. Na aula passada eu comentei com vocês o seguinte, que acontece muito. O cara que quer ficar muito rico, ele não ensina para os outros a fazer como se faz tudo. Né? Então, a partir do momento que você trabalha numa empresa grande ou num grande escritório e que você só faz uma parte, se você sair daquela empresa, daquele escritório, o cara não tem o conhecimento de tudo. Então, assim, ele tem o conhecimento, digamos, de um departamento, mas ele não conhece tão bem o outro. E é difícil todo mundo sair, né? A não ser que tivesse algum problema com a empresa, que todo mundo pede a conta e monta uma outra coisa. Mas se não, não. Então, o que acontece? A pessoa fica refém, né? Ele fica a vida inteira um proletário, trabalhando, né, para receber o seu salário, tá? Então, assim, para você que decidir empreender e montar um negócio, se você pegar e ensinar tudo para o cara e mostrar para o cara assim, olha, eu aqui, ó, com isso aqui eu faço 2,5 milhões por mês, certo? Eu faço 2,5 milhões por mês. Isso eu tenho um custo de 100 mil reais de custos fixos aqui que eu tive para investir. Hoje eu estou faturando 2,5 milhões por mês. Você acha que se ele ensinar tudo para o empregado, o cara vai querer ganhar 2 mil reais? Ou ele diz assim, cara, tem um negócio que consegue... Cara, meu Deus, ele vai procurar dinheiro onde for, vende a casa, vende tudo e monta uma empresa concorrente. Por isso que você tem os que montam as empresas concorrentes e você tem aquele que ele nunca passa tudo, né? Que nem o pessoal diz, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, né? Que só tem algumas pessoas que sabem, não sei se isso é lenda, né? Que algumas pessoas que sabem a fórmula, essas pessoas nunca viajam juntas para nunca acontecer algum problema e tudo mais. E aí tem uma série lá de segredos e coisa e tal, né? Acho que também não é tão assim, né? Mas enfim, tá? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui no chat, que eu não estava acompanhando. Não, beleza. Então tá. Então, com a Revolução Industrial, você começa a fazer a divisão, algo que não existia. E diz assim, ó, a Revolução Industrial, né, ela começa com, primeiramente, a máquina a vapor, e depois com a eletricidade, né? E com isso se desenvolveu novas formas de organização. Assim também se transferiu a habilidade daquele artesão para a máquina. Então a máquina, num primeiro momento, começa a fazer. Ele não está nem chegando hoje em dia, né? Que daí, hoje em dia, dependendo, a gente é o escravo do algoritmo, né? Que a gente tira uma boa recomendação para continuar produzindo, né? Com maior rapidez, maior qualidade e menores custos. Deixa eu só puxar para cá. Beleza. Então, o que vai acontecer, né, com a Revolução Industrial? Aparecimento de fábricas e das indústrias, ou das empresas industriais, o crescimento e o desenvolvimento das cidades. Aí aqui, isso aqui era de um outro professor, que eu continuei até hoje, né, aquela questão direita e esquerda, né? Já falei para vocês sobre direita. Surgimento dos sindicatos, né? Os sindicatos, mas aqui tem alguns pontos bem importantes que realmente, né? Que realmente aconteceu, né? Que quando começou um processo de desenvolvimento das cidades, as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade para ter melhores condições, melhores oportunidades, não existia regra nenhuma, né? E as pessoas também queriam ganhar dinheiro, né? E o empregador também queria pessoas que queriam ganhar dinheiro. Só que a questão é assim, olha, eu estou precisando de alguém. Só que assim, ó, ou você trabalha 14 horas ou tá fora. E o cara precisava, o cara queria. Então ele acaba se submetendo a condições quase, né, de uma loucura. Então até tem datas que se comemoram lá fora, teve uma situação de um desastre, coisa e tal. Também é interessante. Então acaba surgindo alguma forma, algum mecanismo para também garantir direitos dos trabalhadores.
né? Que nem eu falei para vocês, né? A minha posição, ela é a posição do empregador. Eu sou totalmente favorável ao empregador, né? Só que também não é para explorar o cara e matar, né? Professor, o professor defende empregado? Claro que sim, né? Em muitas reclamatórias eu estou justamente lá do reclamante. E em alguns casos o reclamado dá umas, o cara dá umas alopradas que tipo assim, ó, até onde eu ajudo? Eu ajudo até a questão da prevenção. A empresa me procurou, presto toda assessoria para ela e justamente para que as coisas fluam, né? Só que tem empregador que o cara quer ir com os pés, né? Tipo assim, vai na madrugada na casa do cliente, fala baboseira, fala que se ele vai entrar com uma reclamatória trabalhista, que ele vai pagar todos os funcionários para entrar com ação contra o cara, que vai inventar uns negócios contra o cara, né? Mas ele tinha conversado comigo, o reclamante, né? Ele gravou tudo, né? Então, assim, não deu certo, né? Essa audiência foi recente, o cara teve que pagar dano moral, né? Tipo, visitar o cara, mandar o outro empregado ameaçar o cara de morte. Não existe, cara, né? Não existe. Aí extrapolou, aí não dá para ser assim também tão, né? Tudo tem uma balança, né? A gente tem que estar no equilíbrio. Beleza. Então, assim, o que vai acontecendo, né? Olha, o que a revolução trouxe e qual foi a solução? Então, assim, o primeiro problema ali com a revolução, consequências, crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Vão surgir com isso as condições iniciais para tudo que se fala a respeito de administração. O planejamento da produção, né? Vai se reduzir a improvisação. É legal comentar com vocês o seguinte: a gente já evoluiu muito, né? E alguns vão dizer assim, professor, a gente ainda tem muito mais para evoluir. Mas eu fiquei impressionado quando eu vi ali a reportagem, assim, né, os gigantes da indústria, aí eles falando assim, parte da querosene, isso eu falei em gestão socioambiental para vocês, tem a parte da querosene, que é octanagem alta, é super bom ali para utilizar para o lampião, né, só que tinha o resto, e o resto, o que eles vão fazer com o resto? Vamos jogar o resto no rio, dane-se, né? Tipo assim, o que será que é o resto, né? Era gasolina. Então você imagina você fazer um processo para você retirar a querosene e jogar gasolina nos rios. Tipo, né? Então, vão surgindo estudos, e esses estudos vão conduzindo para melhorias. Vai chegar um ponto que eles vão dizer assim, cara, essa gasolina, ela tem uma outra serventia que você tinha antes da máquina a vapor, você tem a máquina a combustão e você tem a gasolina. Tá? Então, assim, da mesma forma, imagine assim, ó, quando as empresas começam a crescer de uma forma louca, os caras falam assim, não, vem trabalhar, vem trabalhar. Aí surgiu, tipo assim, ó, era um momento propício, né, para ter justamente a figura do administrador para chegar lá e dizer assim, não, 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 vamos fazer o seguinte, vamos organizar essa empresa, a mercadoria ela entra por ali, a gente vai fazer de uma forma linear, né, a passagem, tem que ter uma distância mínima ali entre os corredores, né? Vamos separar as áreas ruidosas das não ruidosas, não vamos deixar o cara num lugar ruidoso que o cara vai ficar surdo, então vamos tentar isolar aquela área, de preferência que a pessoa não fique o tempo todo lá, né? Quem trabalha, né? E assim vai evoluindo. Então é super interessante. Só que, é claro, não existia uma formação administrador. Então ela vai surgir justamente desse ambiente propício para isso. Então, a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações devido à crescente concorrência. Aí vai surgir o quê? A produção em massa, a divisão do trabalho entre aqueles que pensam, né, que é a ideia do Fayol. Ele vai dizer assim, ó, vai ter quem vai planejar e o operário vai produzir, cara, vai operar, né? É claro, a realidade daquela época era o quê? As pessoas não tinham um nível de instrução muito alto, né? Você não tinha um operário de fábrica com nível de instrução. Se você disser para hoje, para atualmente dizer assim, ó, não, o gerente pensa e o operário trabalha e não faz nada, aí você está desperdiçando muitas e muitas e muitas oportunidades. Por isso que a gente está trazendo esse nosso bate-papo para cá. Porque empresas como a Toyota, por exemplo, já há muitos e muitos anos, o que eles têm? Eles têm uma quantidade de milhares de sugestões que vêm justamente do chão de fábrica. Por quê? Porque hoje em dia, a pessoa que está lá no chão de fábrica, ele não é que ele é chão de fábrica, ele está chão de fábrica, né? É alguém que, digamos, que
veio do ensino médio, entrou na empresa, logo ele começa a entrar na faculdade, aí do chão de fábrica ele vai ascendendo profissionalmente, né? Vão para algumas outras localidades, ou vai se especializar, né? Vocês podem dizer assim, professor, tem pessoas que estão lá no chão de fábrica, o cara fez um curso técnico, ele está ganhando super bem e ele não quer, e ele gosta daquilo, né? E tem aquele que ele está operário, mas ele quer justamente chegar a diretor e vai chegar, né? A gente tem vários casos. Alô? Oi, pode falar. Alô? Oi, sim. Oh, Oi. passa. Oi? 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 Não sei, acho que tem alguma coisa errada, né? Pessoal, e é um exemplo... Eu acho que de repente está falando outra coisa. O que deu? Não, só falei que de repente o Juan poderia estar falando outra coisa ali, abriu sem querer o áudio, né? Eu acho que sim, eu acho que talvez o telefone tocou, talvez no telefone, e eu também não entendi ali. Beleza. Me perdi agora onde eu estava, porque eu fiquei com o pensamento e meu telefone vibrou aqui junto também. Beleza, aí vai surgir todas... me lembrei do chão de fábrica, né? Bem, enfim. A gente tem o caso, por exemplo, do presidente, né, que foi o presidente da Ceval. O presidente da Ceval é uma história que o pessoal adora lá em Gaspar e tudo mais, né, que é o Schirman, né? O Schirman, eles contam assim, o Schirman, ele começou como office boy e ele chegou a presidente da Ceval. Aí, de presidente da Ceval, eles fizeram a comercialização da Bung, né? A Bung adquiriu ali a Ceval, ali em Gaspar, né? E o cara, hoje em dia, já é um senhor, obviamente, mas ele, assim, ele é muito bem de vida. Por quê? Porque ele foi trabalhando justamente para fomentar o crescimento e ele justamente também adquiriu a participação na Ceval. Então, quando teve a comercialização, né? Então, assim, professor, isso é uma história, mas tem várias histórias. Tem uma que eu adoro de paixão. Eu até vou colocar de um cara que ele varria o chão da empresa, de origem mexicana, e hoje em dia o cara nem tem instrução, hoje em dia o cara é muito rico. Eu vou trazer outro dia para vocês, mas é muito legal. Beleza, o cara é vivo, né? Tem reportagem dele nos Estados Unidos, só que a gente não vê tanto no Brasil. É o cara que desenvolveu lá fora tem muito, aquele Cheetos apimentado, tá? Aquilo foi desenvolvido por um cara que era chão de fábrica da empresa. E um dia chegou, aliás, vou comentar bem rapidinho. Um dia chegou o presidente da empresa e o presidente da empresa falou assim, numa reunião, assim, naquele chão, daquela filial, e falou assim, qualquer pessoa que queira me contactar, né, e ajudar no crescimento, me contacte, né, que é muito bem-vindo. E como ele conhecia o processo, ele fabricou os Cheetos em casa e ele botou tipo num saquinho, aí ele pegou o ferro de passar assim, colocou e selou os salgadinhos chips, tipo os Cheetos, né? Apimentado, com uma receita que ele fez. E ele contactou o presidente. Ele não sabia, né, na humildade dele, mas ele sempre falou assim, que ele sempre fez mais do que lhe era pedido, que ele aprendeu isso da família dele. Então, tipo assim, não importa o que você faça ou onde você esteja, seja o melhor, faça o melhor. Ele fez o contato direto com o cara perguntou assim, né? Você sabe que quando você liga, você não liga direto para o presidente, né? Hoje em dia com o LinkedIn, o cara até pode chegar, mas geralmente ia para uma secretária, para não sei o que, e daí ele falou assim, mas quem é que tá falando? É o gerente da coisa? Imagina, o cara era um faxineiro, né? Aí, moral da história, o pessoal até ficou meio assim, né? Tipo assim, né? O da fábrica dele. E viram, gostaram, aprovaram, e hoje em dia o cara tem um cargo assim super legal e ele tem um nível de instrução não tão elevado, né? Por quê? Porque o que importa, né, dependendo do que for, é o conhecimento específico. Então, assim, ele tinha uma receita muito legal e tudo isso, o que é legal é o seguinte, ele disse numa reportagem que eu vi dele, né, fora, assim, né? E o que é legal é que, assim, tudo isso só foi possível e só aconteceu porque um dia o presidente, né, você sabe que a Cheetos, a Cheetos, aquele do grupo da Pepsi, né? Que ele chegou lá e falou assim, que qualquer pessoa
né, poderia sugerir, tinha as portas abertas, e que foi aquilo que motivou a ele a que ele tivesse, ou tomasse essa liberdade de tentar o contato com ele, né, e fez o contato com o presidente da empresa. Então, assim, ó, às vezes o cara, se ele fala assim, a minha estrutura é super importante, é óbvio que a estrutura é importante, né, e você ter uma hierarquia não pode ser uma loucura. Muitos dentro da empresa devem ter pensado assim, que aquela pessoa, né, do faxineiro que fez o contato, ele não seguiu a hierarquia, né, tudo tem seus prós e contras, né, mas assim, ó, é extremamente importante você ter um canal aberto para com todos os funcionários, para que daí isso aconteça. A empresa faturou bilhões com esses Cheetos, e o cara ficou muito, mas muito rico, porque ele tem uma participação ali naquele faturamento, tá? Aí diversos produtos foram feitos, molhos e coisa e tal, por causa daquilo, tá? Não sei se alguém sabia. Outro dia eu trago ali porque eu cheguei a fazer tipo um textozinho com uma reportagem dele, eu vou trazer para vocês também, tá? Beleza. Mas vamos voltar, porque a gente estava numa questão histórica, a gente estava numa questão de um processo artesanal começa a um processo de industrialização. Adiante, que aqui está falando sobre os gerentes, né? Gerente produz e os trabalhadores operam. Aqui, não vou pedir para que vocês tenham isso aqui decorado, meu objetivo não é que vocês decorem, eu achei interessante, isso era na verdade uma dissertação, e eu coloquei aqui, mas aquele gigante da indústria explica bem legal também, né? Eu não vou pedir para que vocês na prova me digam a questão, né, dos anos aqui, não é esse o intuito, mas é para que vocês compreendam em que momento isso foi acontecendo. Então, aqui foi dividido em algumas fases, ó. A fase artesanal, que vai até 1780, a primeira revolução, vocês estiveram na história, a primeira revolução, né, industrial, que é a fase de transição para a industrialização, ela acontece entre 1780 até 1860, e daí depois a gente tem a segunda fase, a segunda revolução industrial, que aqui é 1864 até 1914. Então, assim, teve uma mudança radical. Professor, deve ser essa mudança radical que a gente está vivendo hoje em dia, né? Com a questão da... Hoje em dia, pessoas mudando de vida aos 20 e poucos anos com o digital, com aplicativos, né? Então, e alguns negócios extremamente tradicionais sendo completamente, né, extintos, justamente por outras formas, outros meios, outros mecanismos, né? Então, assim, a internet é tão fantástica que... E daí todo mundo tem um smartphone que nem faz mais sentido ter orelha. E assim vai, mas vamos adiante aqui. Então, aqui, a fase do gigantismo industrial, entre as duas guerras mundiais, vai de 14 até 45, a fase moderna e a fase aqui de globalização. Aqui ela chegou até a fase de globalização, né, que é após 1980. Não vi aqui um outro termo sendo utilizado, né, daqui a pouco a gente vai ter um, né. Espero que a gente não tenha um falando só de 2020, que 2020, né, que nem diz, agora a gente deve estar na fase 8, né. Mês passado a gente estava, acho que na fase 7, que era o mês de julho, com ciclones e tudo mais. Então tá. Nesse momento, né, lá do artesanato, todo um processo, né, artesanal, para um processo de industrialização, vai surgindo esse ambiente propício, né? Diz assim, ó, o panorama industrial do século XX tinha todas as características e elementos, né, século XX, inicia em 1901, né, tinha todas as características e elementos para inspirar a ciência da administração. Muitas empresas, de todos os tamanhos, de todos os tipos, o rendimento com baixo rendimento, muito desperdício, né, uma concorrência grande e um alto volume de perdas. Então, assim, existia uma necessidade latente para o desenvolvimento de uma ciência da administração, tá? Primeiros nomes, né, são dos considerados lá o pai da administração, Frederick Winslow Taylor, né, é o Winslow Taylor, já vi escrito William, às vezes a pessoa se confundiu, eu falei que estranho, Frederick Winslow Taylor, né, ele é engenheiro, ó, nascido, né, ó, então a data de nascimento, 1856 a 1915, ninguém precisa decorar a data, mas só para a gente ter, né, em que momento que ele viveu. Ele iniciou suas atividades como técnico e mecânico e operário. Ele se formou em engenheiro mecânico, estudando à noite. Seus trabalhos formam a base da Escola da Administração Científica.
A gente também faz uma revisão, porque isso cai muito em concurso. Quando o concurso é para administrador, ele quer saber se você sabe quais são os nomes, né, relacionados ali à administração. Taylor, Fayol, Maslow, né, Elton Maio, né, isso vocês têm que saber de frente para trás e trás para frente, tá? Seus trabalhos formam a base, então, da administração científica, Taylor, a gente vai ver mais adiante, administração clássica, Fayol. Sua preocupação fundamental é o aumento da produtividade da empresa, por meio da eficiência máxima dos operários. Então, o foco do Taylor era o quê? O foco do estudo dele era o chão de fábrica, a eliminação do desperdício e das perdas, elevando assim a produtividade. O empirismo, vocês sabem o que é empirismo? Empirismo é assim, ó, o que é empírico? Empírico é você tenta dar certo ou tenta dar errado. Dá errado, deu certo. Então, o método empírico, que às vezes você tem pesquisa lá, foi utilizado o método empírico. O método empírico é tentativa e erro, tá? Então, isso é o método empírico. Então, o empirismo, esse negócio de tentar para ver se dá certo, deve ser dar lugar para uma ciência. Ou seja, o estudo da administração, né? Que nem tem aquela questão daquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos e Movimentos, né? O Tempo e Movimento, que é justamente, acho que é isso, né? O nome do filme do Charlie Chaplin, né? Ninguém vai assistir o filme, esse professor fez, enfim, né? É um que mostra o operário, ele chega praticamente a ser quase um robô, tentando como se ele fosse quase um robô. Então, o que é? A ideia é o seguinte: ao invés de ser tentativa e erro, você organiza, você planeja todo o chão de fábrica, para quê? Para que você consiga fazer com menor tempo e com uma quantidade menor de movimentos. Então, ao invés do empregado ter que ir lá procurar a ferramenta e vai e volta e tudo mais, você faz o seguinte, você coloca uma bancada próxima dele com as ferramentas que ele vai precisar. Ao invés dele ter que se deslocar, você pode fazer algo que é o quê? A ideia da esteira, né? Então, assim, aquela tipo do carro, né? Então, o carro vai andando e o operário está lá. Então, à medida que vai indo as etapas, ele vai preenchendo, ou algum outro determinado fabricação. Você tem a esteira, né? E daí ele vai, que é a ideia da linha de produção, tá? Então, assim, aqui começam aqui os estudos, né? Estudo dos tempos e movimentos, divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários para a execução de uma tarefa. Uma ciência, né? Vou verificar como é que é a forma de eu conseguir, da melhor forma, com o mínimo esforço, né? Com o mínimo esforço que eu digo assim, para ter o máximo de produtividade. Estudo da fadiga humana, divisão do trabalho. Então, cada operário, lá com Taylor já, passou a ser especializado na execução de uma única tarefa. Desenho dos cargos e as tarefas, ou seja, o que cada um vai fazer, né, qual que é o cargo de cada um e qual que é a atribuição deles. E isso ele vai ter que cumprir. Padronização dos métodos e processos de trabalho, para justamente sair do empirismo, e tinha, sim, tá, incentivos salariais e prêmios da produção. Tá? Taylor, o que Taylor dizia? O homem treinado produz mais e com melhor qualidade. Qualquer trabalho necessita de planejamento. Aqui ele fala, né, uma coparticipação entre o capital e o trabalho. Então, ele não era favorável a todo mundo ganhar um salário de miséria e morrer de fome. Ele entendia o seguinte, ó, que se você tem salários melhores, você também tem aumento da produtividade. Né? Salários melhores, aumento da produtividade. Né? Então, assim, nessa lógica, ok? Introduziu o controle para evitar o desperdício operacional. Inseriu também a supervisão funcional. Se eu tivesse na aula presencial, eu ia poder, né, mostrar para vocês. Mas, assim, ó, o que acontece? Tentem visualizar e mentalizar. Quando às vezes você entra num galpão, né, o galpão é assim, logo quando você entra, às vezes tem uma escadaria para um mezanino. Aí você sobe no mezanino, e daí geralmente o gerente está lá no mezanino trabalhando, e ele consegue olhar pela janela dele para baixo, todo o chão de fábrica, e ele consegue acompanhar cada um trabalhando, né? Vocês devem ter entrado já em alguns galpões. Os galpões eram assim, então você entra no galpão, a sala da gerência, você sobe uma escadinha e daí tem um mezanino. No mezanino você vê a fábrica toda, todo mundo trabalhando. Além disso, você tem a figura do supervisor. Esse supervisor ele vai acompanhar a produção de cada um. Lembrando, a gente vai uma questão histórica aqui, né? Eu não tinha um computador, né, para a máquina já me dar o relatório. Então eu tinha o supervisor acompanhando. Eu tinha o papel do supervisor até com o cronômetro. Se a gente está falando de tempos e movimentos, ele começa a calcular o que a gente pode pensar assim, ó.
professor, será que isso ainda existe? Será que ainda existe? Aí você pega relatórios de fabricação de tênis nesses países, né? Hoje em dia se fala em desenvolvimento, né? Em época se falava assim, terceiro mundo, né? Depois agora é em desenvolvimento. Então, nos países em desenvolvimento, você tem a fabricação. Então, assim, eles têm coisas assim que não é em segundos, é em milésimos de segundo. Tipo assim, é uma fração bem pequenininha. O que é cada um dos tempos? Isso no século XXI. Por quê? Porque ele sabe exatamente quanto tempo deve levar, né? Quem trabalha nos Correios também, eles têm todo um sistema para identificar quanto tempo leva, quanto que funciona. É bem interessante. Então, assim, ó, isso existe, hoje em dia é utilizado, a questão do tempo. É claro que você acaba substituindo muita coisa, né? Hoje em dia é tão barato você ter as câmeras que talvez você não precise ter o mezanino. Você tem tudo com câmeras. Eu tenho um amigo muito querido que ele falou assim, aqui no meu apartamento, aqui em Balneário Camboriú, eu quero botar tudo com os monitores, né? Os monitores, e com os monitores eu consigo acompanhar a fábrica como um todo. Hoje em dia, eu aqui no celular, a gente tem 16 câmeras no prédio. Eu tenho no celular, tipo assim, ó, em tempo real, todas as câmeras, inclusive as câmeras, tipo, da sala de máquinas, né, dos elevadores. Então, assim, entrada, todos os lados, tudo no celular. É caro, professor, não é barato, né? Eu, na verdade, nem senti quanto é que mudou ali no condomínio, mas como a gente tinha um condomínio pequeno, né, comercial, então, assim, como a gente tinha preocupação de quem entrava e tudo mais, no condomínio, na verdade não foi nem eu que, né, que sugeri, mas então hoje em dia a gente tem todas as entradas do elevador e tudo mais, então se alguém, digamos, entrar no condomínio, eu pego o celular aqui e já vejo se tem alguém na porta, né? Quando eu morava em Balneário, cheguei a morar num prédio antigo, familiar, e o prédio era meio visado, assim. Aí um dia bateram na porta, só que assim, cada um tem um instinto, né? Eu não abro a porta, é difícil abrir a porta. Tipo, alguém bateu na minha porta, tipo assim, se alguém vai chegar, toca interfone, né? Aí o cara falou uma coisa meio estranha, eu falei, tipo, hã? Eu falei, ó, cara, não sei o que que é, tipo assim, dane-se, né? O cara bateu mais uma vez na campainha, falei, ó, cara, tipo, nem abri a porta, né? Moral da história, o prédio tinha zelador. O zelador passou e depois viu que tinha uma pessoa meio estranha. E depois a pessoa acabou, mas tipo assim, viu, mas na hora não se ligou assim, né? Ele furtou 2 apartamentos justamente por causa disso. E, tipo, ainda ficou meio que esperando ver se eu ia ser trouxa de abrir a porta, sabe? Então, assim, vamos voltar aqui para nossa indústria. Atualmente, você não precisa mais ter, digamos, as pessoas no mezanino para estar observando. Hoje em dia você tem o monitoramento por câmeras. Eu tenho clientes e amigos, né, que eles têm todo o monitoramento por câmera. Eu cheguei muitos anos atrás, tem um senhor que ele falou para mim assim que ele acompanhava os funcionários, já é demais, assim, né? Já é um exagero, né? Ele falou que ele acompanhava a tal ponto para dizer assim, que a pessoa tinha que ter uma postura. Se o cara não tivesse a postura, ele telefonava para São Paulo e dizia assim, olha, fulano, cara, tô te vendo aqui, tipo, não tá legal, né? Também não precisa exagerar. Mas assim, ó, é isso, né? É isso. Então, assim, professor, e os relatórios que o supervisor fazia? Beleza? O supervisor ficava lá com a pranchetinha, né? Muitos odiavam o supervisor, só que o supervisor era o cara que dizia quem ficava e quem saía, que não tinha produção, ok? Atualmente, a máquina, ela tem um relatório, né? Você não precisa ninguém anotando. Então, isso é um processo de desenvolvimento. Só que aqui a gente está pegando toda a lógica, né, de como é que foi, e é a nossa lógica também. Nossa lógica que eu digo assim, ó, você está numa empresa, você vai sugerir melhorias e vai tentar automatizar muitos processos. E vai ter processos que vocês vão dizer, cara, isso aqui nem sei o que a gente está fazendo ainda, e vai eliminar, beleza? Aí aqui, né? Desculpa, pulei 2 aqui, ó. A gente falou de Taylor, que é justamente a administração científica e a ênfase nas tarefas. Agora a gente vai justamente para a outra teoria, né? Que é a teoria clássica, que o grande nome é o Fayol e a ênfase é na estrutura. Eu coloquei isso aqui, porque isso aqui eu já vi no mínimo em 10 concursos. Em 10 concursos. Que ele coloca os 2 nomes, Taylor e Fayol,
né? E ele pergunta qual que é responsável por qual teoria. Aí Taylor, científica, Fayol, clássica. Né? Ah, qual que tinha abordagem na estrutura? Aí ele bota abordagem, tarefas, tudo mais. Aí estrutura, é o Fayol. Tá? Então, assim, isso aqui, administrador, né? O cara pode dizer assim, professor, eu quero saber do dia a dia. Beleza, mas se um dia eu fizer uma prova de concurso, ou às vezes até um programa de trainee, o cara vai contratar um cara que é administrador, ele vai perguntar, porque ele quer saber se o cara tem a base, né? É que nem eu chego e digo para você assim, ó, eu digo assim, ó, cara, sabe dirigir, né? Ou tipo assim, ó, vou te dar uma Lamborghini para tu sair. O cara vai querer, no mínimo, saber assim, tá, mas será mesmo que tu sabe, né? Ele quer saber se tu tem a base. E a base é a ideia da teoria. Se tu estudou sobre o assunto, né? Para tu não chegar e dizer assim, cara, eu tenho uma ideia revolucionária. Aí tu dá uma ideia pro cara, o cara fala assim, cara, esse 1930 já falavam sobre isso, já foi, né? Aí tu cai com a cara no chão, né? A pessoa. Eu sei que jamais aconteceria com nós. Beleza. Administração científica clássica, Taylor e Fayol. Falamos antes de Taylor, né? Engenheiro mecânico, agora vamos para Fayol. Jules Henry Fayol, né? Ele é de 1841, faleceu em 1925. Ele foi um engenheiro de Minas, francês, né? Então de um lado a gente tem o americano, aqui a gente tem o francês, e um dos teóricos clássicos da administração, sendo fundador da teoria clássica e autor do livro Administração Industrial e Geral. Aí tem o título em francês, não sou tão bom assim, né? No francês não, né? Só merci, né? Merci beaucoup, bonsoir, mas não, né? Então aqui, Administração Industrial e Geral, o livro dele, e era o Fayol que defendia a formação do ensino para formar administradores, tá? É por isso que eles são os pais, Taylor e Fayol, ali, os pais da ciência da administração, tá? Fayol, então, a ênfase dele, lembra que o Taylor era o chão de fábrica, tempos e movimentos. Fayol, ênfase na estrutura organizacional para atingir a eficiência. Ele que criou as funções básicas da empresa, né? Aqui é bem interessante que ele fala alguns princípios de autoridade, responsabilidade e unidade de comando. Aqui é interessante, e eu sempre gosto de mencionar a questão da autoridade e da responsabilidade. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu posso transferir a minha autoridade para uma outra pessoa. Eu digo assim, ó, pessoal, eu vou ter que sair agora aqui do Google Meet, né? E eu vou deixar uma pessoa, né, para coordenar a aula nesse momento que eu vou ter que sair. E depois eu retorno, tá? Então, assim, ó, vamos pegar aqui um dos nomes, eu sei que tem o Damião, tem o Gilmore, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o Caio, né? Ou o Ederson, ou a Jéssica, né? Ou aqui, ó, o Vitor, ou o Zaqueu, Letícia, né? Eu digo assim, ó, você vai ficar responsável pela turma, não deixa o pessoal fazer bagunça, cuida do pessoal, né? Beleza. Aí combinei isso aí. Ela tem autoridade, né? Eu falo para toda a turma, ó, pessoal, né? Tal pessoa vai ficar aqui, beleza? Ela tem autoridade, certo? Agora, olhem só que interessante. Eu posso dizer, ó, estagiário, vai lá e faz aquilo para mim, ok? Só que eu consigo delegar a autoridade. Tá? Eu deleguei minha autoridade para uma outra pessoa. Só que é muito importante o seguinte: a responsabilidade não. Como assim, professor? A gente está aqui, a gente conversou. Daí daqui a pouco começa a dar uma bagunça aqui no Google Meet, aí entra a coordenadora. A coordenadora pergunta assim, cadê o professor Rafael? Aí, não, o professor Rafael saiu. Mas ele colocou tal pessoa no lugar dele, mas está uma zona. A cabeça de quem vai rolar? Se for na indústria, vai rolar a cabeça de quem? Do estagiário? Era o estagiário que deveria estar no papel de gerente? Não, era o gerente. Então, assim, ó, o que vai acontecer? Você consegue delegar a autoridade, mas a responsabilidade você nunca passa. Então, se eu tento passar a responsabilidade para uma outra pessoa, se der zebra, a responsabilidade vai sempre recair para aquela pessoa. Por isso que o cara também ganha mais, né? E também, assim, tem várias coisas, né? Boa noite, Alana. E é onde justamente entra a questão da justa causa, né? A gente já teve situações que a gente teve que reverter, porque o empregado foi mandado embora por justa causa, né? Só que a responsabilidade não era dele. A gente comprovou que ele informou
né, o superior dele, da necessidade de manutenção, e o superior dele não fez nada. O que aconteceu? A máquina quebrou e deu um prejuízo de 600 mil reais para a empresa. A empresa ficou com a esteira parada, ela teve um prejuízo de 600 mil. Quando ele entrou com a reclamatória trabalhista, né, a empresa quis cobrar os 600 mil do cara, dizer que a responsabilidade era dele. Aí a gente justamente comprovou que não, né? E daí ele se lascou um pouco mais ainda, o empregador, né? Mas é bem interessante, tá? É muito importante isso, a questão de autoridade e responsabilidade. Beleza. Fayol também defendia a necessidade de um ensino organizado e metódico para formar administradores. Por isso são os pais da administração. Divisão do trabalho no nível de departamentos, divisões, seções e unidades. É daqui que a gente também, se a gente for pensar, vai surgir a departamentalização, que é um dos nossos assuntos, né? Como é que eu vou organizar? De que formas eu posso departamentalizar e como cada uma delas pode, né? O que tem de bônus e o que tem de ônus, o que tem de vantagens e o que tem de desvantagens, cada uma delas, tá? A gente vai trabalhar sobre isso também. Beleza. Aí a Oli trouxe as 6 funções essenciais da empresa, que eram as técnicas comerciais, financeiras, como chamou, né? Técnicas comerciais, financeiras, segurança, contábeis e administrativas, né? E é o que a gente pode ver de uma outra forma, assim, ó, administrativas, né? E aqui, abaixo da administrativa ali, as 6 funções essenciais de Fayol. Fayol, né? Ele que falava, né, justamente a respeito, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Que nem a gente escuta muito, né? Qual que é a função, né? Qual que é a atribuição ali do administrador, o que ele deve fazer? O cara fala assim, o administrador é responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Então vem lá do Fayol. Então o que vem a ser cada um deles, né? Planejar, prever antecipadamente uma ação, organizar é proceder à divisão do trabalho, comandar é o poder de dirigir e se fazer obedecer, coordenar significa harmonizar os esforços entre os indivíduos e unidades administrativas e operacionais. Então é justamente todo um processo, né, uma preocupação com o planejamento da organização. E é bem legal, né? Fayol, então, francês, Taylor, americano, um deles voltado, Taylor, para o chão da fábrica, o outro, justamente, falando o seguinte, eu não dei tanta ênfase, Fayol falava muito a respeito de unidade de comando. Então, ele entendia o seguinte, ó, cada um deveria ter um superior hierárquico. Essa situação, ó, queria voltar um slide, 2, na verdade, ó, unidade de comando, tá? Por que isso? Porque ele entendia o seguinte, que as coisas não iam funcionar se tivesse um monte de cacique, né? Tipo, um monte de cacique para dar palpite lá para o índio. Então, um cacique manda o índio fazer uma coisa, daqui a pouco aparece um outro, manda fazer outro, o cara fica quase louco. Ou, se não, é a situação que o índio também se faz de João sem braço, popularmente, que nem a gente fala, né? Se comenta que ele se faz de João sem braço, que quando cada vez alguém pede uma coisa para eles, não, mas o fulano pediu para mim fazer diferente. Mas o fulano pediu para mim fazer de uma outra coisa. Já Fayol já disse assim, ó, cara, para as coisas funcionarem é o seguinte, o comando é um e ele recebe de um. Não tem assim, o cara trabalha na produção, não tem um gerente lá de vendas vir lá falar com o operário, e mandar o operário fazer alguma coisa, um gerente de marketing, ele vai responder para o cara de operação. Os 2 gerentes que conversem e o de operação manda para ele, tá? Para justamente não ter esse conflito. Que vocês sabem que quando a empresa às vezes está crescendo, acontece, né? É uma empresa assim, são 2 sócios, marido e mulher, aí o filho também trabalha, aí o filho assume um cargo assim legal e tudo mais, e daí cada um que passa pelo funcionário manda o cara fazer uma coisa diferente, né? Como é uma empresa que é nova, está crescendo, não tem nada documentado, o cara fica quase louco. Já passei por situações onde aconteceu o seguinte, uma pessoa extremamente qualificada, trabalhava assim, local top no Rio de Janeiro, e daí ela foi trabalhar na empresa Santa Catarina, né? Foi uma indicação ainda minha. Aí o que aconteceu? Ela chegou na empresa e falou assim, poxa, você já trabalhou em tal local, meu, super bom, meu, tipo assim, tem tudo que eles queriam, beleza, sabia mexer, sabia trabalhar com software, já conhecia o software, então assim, foi assim, o casamento perfeito, que era a pessoa
qualificada, que dominava para um nível gerencial, que já conhecia o sistema, e eles não tinham ninguém. Era ela ou ela, não tinha ninguém no páreo para ela. E quando ela chegou, vocês sabem que cada empresa tem alguns procedimentos padrões, só que não tinha nada documentado. Então, o que aconteceu? Chegou um determinado dia, ela falou assim, cadê tal relatório? Né? A diretora, cadê tal relatório? Ela falou, que relatório? Não, relatório. Tipo, olha, não, né, posso emitir, sem, vou lá fazer, né, mas não sabia. Então, no outro dia também, então cada vez vinha, tipo, quase como uma bronca, né? Só que ela tinha recém entrado na empresa e não existia nada documentado. Então, assim, ó, o que acontece quando você entra, por exemplo, numa instituição que ela está bem, não é para engessar a empresa, mas que as coisas funcionam. Vai dizer assim, ó, qual que é seu cargo, quais são, o que você faz, quais são as suas tarefas diárias, quais são aquelas tarefas que você não tem que fazer todo dia, mas que você faz semanal, né? Quais são as tarefas mensais, e assim vai. Então, assim, ó, a pessoa entrou hoje na empresa, ele sabe direitinho tudo que ele tem que fazer, tipo, o que ele tem que fazer por dia, o que ele tem que fazer uma vez por mês, final do mês, último dia do mês tem que fazer o quê, lá pelo dia 15, né? Então, assim, ó, dá uma segurança para o trabalhador, porque o trabalhador sabe o que esperam dele e sabe o que ele pode fazer e vai entregar mais, e há uma segurança para o empregador. Por quê? Porque o empregador, ele tem tudo documentado. Né? Por isso, algumas empresas, quando vocês entram, o cara fala assim, ó, leia esses manuais aqui, né, e vamos adiante. Né? Leia os manuais, vamos adiante. Aí, quando acontece alguma coisa, o cara diz assim, cara, tu não leu o manual. Né? Uma das maiores dificuldades que a gente tem, ou que eu escuto que as pessoas têm, é que assim, ó, é claro que hoje em dia, né, tem, graças a Deus tem YouTube, tem algumas outras formas e mecanismos, né, uma intranet, mas ele dizia assim, ó, que você vai entrar numa empresa e a empresa multinacional, tá? Empresa multinacional, eles dizem assim, ó, beleza, estou muito feliz que você entrou, por favor, né, veja esses manuais aqui e qualquer dúvida me procure e a gente vai conversar, tá? Então, assim, ó, alguns podem achar estranho, a gente até pode se questionar. Só que pensem comigo, o que é um concurso público? Concurso público, você tem casos de pessoas que contam que estão 2 anos estudando, que não estudando muito, né, 1 ano e meio, né? Cara, dependendo do concurso, tem uns caras que assim, que, claro, o cara fez às vezes uma graduação, então o cara já teve sorte, mas não, porque o cara também tem conhecimento, tem estudado, né? Mas assim, ó, dependendo do concurso, tem gente que está, sei lá, quase 3 anos estudando para passar, ou 2, ou 1, enfim. O que acontece? Quando a pessoa entra, ele estudou a respeito de qual que é a função dele, qual que é a atribuição, né? Estudou a lei lá, a respeito do servidor público, em relação ali à preocupação, né, para que não haja racismo, como é que ele deve atender. Então, assim, ó, o cara que entra no concurso público, ele entrou preparado, ele sabe aquilo, que seria a mesma coisa na iniciativa privada. Só que a diferença é que na iniciativa privada o cara fala assim, me dê tua carteira de trabalho, eu já vou começar a te pagar, por favor, dê uma olhada nisso aqui, né? E no concurso público é assim, ó, né, que dependendo quem nunca fez ou quem vai fazer, o cara fala assim, poxa, mas tipo assim, ó, eu tô já pagando, digamos, pagando, eu digo, investindo seu tempo, coisa e tal, para poder entrar lá, porque o cara já entra preparadíssimo, né? Pega concurso de auditor, o cara entra tão fera que o cara pode chegar lá e revolucionar já o negócio. Por quê? Porque ele já estudou tudo, já olhou como sistema, como é que funciona. Os concursos, por exemplo, de Santa Catarina, ICMS Santa Catarina, até perguntou umas coisas a respeito tipo, da programação do sistema, como é que funciona, tá? Não tem cargo. Então, assim, eles, assim, nível superior, que geralmente entra, né, administrador, contador, advogado não gostando de conta, então, às vezes, alguns sim, outros não, e o cara que estudou um monte também entra, né? Pode ser até de uma outra área, tá? É claro que é muito mais difícil. Né? O que ele estudou numa outra área ele esquece e começa o estudo de administração, contabilidade e direito do zero. Beleza. Então, Taylor e Fayol da teoria clássica, né? Ou da escola clássica, né? Lembrando, tá? O científica Taylor, clássica Fayol, tá? Então, o que os dois defendiam, né? Um método científico e racional na administração,
um caráter descritivo, prescritivo e normativo. A estrutura formal, ou seja, aquela planejada, né? A informal é assim, ó, eu digo a formal eu digo, ó, esse cara aqui é o gerente, esse aqui é o supervisor e funciona assim a minha estrutura. Qualquer coisa que você tiver aqui, você pede para o seu supervisor fala com o gerente. A estrutura informal é, às vezes, você tem um operário que ele tem, assim, uma liderança. Todo mundo imaginava que ele ia ser um supervisor ou um gerente, só que não escolhem ele, tá? Então, nessa estrutura informal, aquele funcionário que todo mundo gosta, todo mundo pede conselho para ele. Se o cara disser que todo mundo vai fazer greve, todo mundo faz greve, né? E as coisas não funcionam. E qualquer pessoa que queira liderar bem a equipe, ele tem que pegar esse cara, esse da estrutura informal, e trazer para ele. Não estou dizendo que é para ele desrespeitar a estrutura formal, só que ele precisa ter um aliado, né? Porque imagina você querer trabalhar e fazer as mudanças ou fazer as coisas acontecer e a sua equipe querendo botar água no seu barco, né? Vai naufragar, né? Então você querendo jogar água lá e o outro cara furando, né? O barco, né? Não vai dar certo. Isso é bem importante. Só que para esses autores aqui não existia uma preocupação com estrutura informal. O foco deles é assim, ó, é estrutura formal, é planejado assim, vai ter quem planeja e vai ter quem opera. Quem planeja faz o planejamento, a estrutura ele vai definir e os outros vão executar, tá? A divisão do trabalho, né, vai surgir a divisão do trabalho e a supervisão funcional. Eficiência, né, também a questão da unidade de comando, a gente falou, como sendo uma autoridade única. Autoridade e responsabilidade. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. A questão de linha, que é comando versus staff, isso a gente vai comentar mais a respeito do organograma. O staff, ele não tem uma linha de comando e ele funciona mais como uma assessoria, né? E a gente percebe isso no próprio organograma, como ele está demonstrado. Então, ele é uma assessoria, um aconselhamento, mas ele não é um diretor lá para mandar. Ele vai estar, às vezes, né, auxiliando ali em alguns conhecimentos. O que a gente vê muito, tá? Na questão do staff, né? Uma assessoria jurídica, tá? Uma assessoria na questão de comunicação, imprensa, né? Então, você vê, a gente vai ver alguns organogramas, quando a gente falar sobre o organograma. Falhas. A falha dessa escola, né? Ela é extremamente mecanicista, né? Pensando como se todo mundo fosse um robô, a questão de abordagem incompleta da organização e o pensamento a respeito da organização era como um sistema fechado. Então, assim, o que eles fizeram? Né? Era como se você tivesse botado aqui, assim, numa caixa, né? Isso aqui é a empresa, então vamos pensar aqui a empresa. Como é que vai ser o layout? Como é que vai funcionar? E ela aqui dentro dessa caixa, ok? A gente vai ver agora, depois, né, nas próximas teorias, que eles vão dizer, peraí, essa estrutura ela vai mudar conforme o ambiente. Então, assim, ó, se o ambiente mudar, a estrutura tem que mudar. Então, esse pensamento da estrutura, né, do pensamento como fechado, não deveria ser assim, tá? Eu tenho que pensar o ambiente, né, junto. Beleza, da escola mecânica, então, da escola clássica, o que acontece? É dito assim, ó, tem tudo o bônus e o ônus. Então, assim, todo o planejamento, toda a questão da estrutura, que vai trazer para vocês o organograma, departamento, né? Tipo, todo esse pensamento, ele é muito bom, só que a gente tem que mostrar onde é que tem, assim, alguns pontos que não foram tão abordados. E esses são os pontos, né? Uma abordagem muito mecanicista, né, não está tão voltado para o colaborador, para o trabalho, uma visão mais humana do trabalhador. Não, é assim, ó, o planejamento é esse, vai executar e tudo mais, e é isso, tá? E como um sistema fechado. Aí a gente vai entrar na nossa próxima escola, porque aqui a gente falou, a gente vai fazer um bate-bola bem, passando por todas as teorias de uma forma bem sucinta. A nossa próxima teoria é a Escola das Relações Humanas com o Elton Mayo, né? Que ele trouxe justamente a experiência de Hawthorne. E a gente vai comentar a respeito, né, do Elton Mayo. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos para o nosso intervalo agora. Assim que a gente voltar do nosso intervalo, a gente começa então a falar da abordagem, né,
que justamente vem com Elton Maio em contraposição, né, à abordagem clássica. Então, ele vem de uma outra formação, né, pesquisando nas indústrias e vai dar um outro enfoque. Vocês vão ver que o que ele traz é muito válido para a organização, assim como as próximas abordagens também, e todas elas a gente tem hoje em dia nas empresas, né? Quando você vai no McDonald's, e daí, vocês viram aquele filme do McDonald's? Viram aquele filme do McDonald's, que é Fome de Poder? Fome de Poder está no Netflix. Aí eles mostram o seguinte, que quando eles iam bolar lá para fazer vários McDonald's, eles pegam e botam tipo numa quadra de tênis a posição que cada um teria que ficar para justamente as pessoas não se esbarrassem e tudo mais. Então, lá da abordagem clássica, deixa eu só voltar para ficar aqui, ó. Lá da abordagem clássica, a gente tem isso hoje em dia. Não é assim, não, isso lá, não. Hoje em dia, a gente tem toda uma preocupação com linha de produção, layout e tudo mais, que vem da preocupação já da abordagem clássica, né? O chão de fábrica, como é que vai funcionar, como é que vai funcionar a estrutura. O que a gente vai vendo é que as outras escolas vão fazendo as suas críticas e vão trazendo as suas contribuições e que tudo convive numa boa. É claro, se eu estou falando de um ambiente muito, muito, muito dinâmico, né, talvez eu não estou tão focado aqui nessa escola clássica, ok? Agora, se eu tenho um ambiente extremamente tradicional, que nada muda e tudo mais, eu vou utilizar muito daqui, dependendo do foco. Concordam? Beleza? Eu vou parar a nossa gravação, eu faço algumas considerações e a gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente retorna, tá? Só um pouquinho.